Pessoal, já tratamos um pouquinho da parte teórica, vamos para a prática agora para ver como que funciona esse trabalho com ilustração científica. Bom, trouxe aqui hoje para vocês alguns ramos, algumas folhas. A gente vai trabalhar a ilustração botânica, por se tratar de um assunto um pouco mais simples de trabalharmos agora, porque não é um bicho que vai correr da gente, né? Trouxe aqui hoje um raminho de pitangueira, que é a Eugênia uniflora. E junto aqui do ramo trago também uma outra ferramenta muito importante. Aqui do meu lado tem um livro com uma descrição de um dos autores que já descreveram essa planta. E aí com as informações do livro que se tem hoje na ciência, né, nós vamos ilustrar, tá bom? Então aqui, o principal, nós pegamos um ramo de folhas, a nossa preocupação são as folhas, a princípio, com o ramo, né, o talinho. Então vamos lá. Ele diz aqui que ela possui folhas opostas. Se observarem aqui, tá uma bem de cada lado do ramo. Eu tenho aqui um outro vegetal que tem uma diferença, vou mostrar para vocês. E ó, esse raminho aqui, ó, essa aqui é uma murta, muita gente tem ela em casa. Ela não é oposta, ela é intercalada, tá vendo? Uma hora na esquerda, uma na direita, uma na esquerda, uma na direita. Todas essas informações são informações importantíssimas na ilustração. Se você ilustra uma dessas características erradas, você não está ilustrando aquele organismo. Então vamos lá. A pitanga, ele diz que as folhas, elas são opostas. Deixa eu achar aqui de novo onde está. Folhas opostas, ovais. Ela tem o limbo dela, que é essa parte verde, ela é oval. Ele diz que o pecíolo curto, o pecíolo é o talinho da folha, é onde ela fixa no galho. Tá vendo aqui? O talinho, o pecíolo curtinho. E aí ele já começa aqui com algumas informações sobre a flor, que nós não temos nesse ramo, não é uma preocupação nossa ilustrar a flor agora. É importante toda vez que você faz o registro, que se tenha, principalmente o botânico, que se tenha uma ilustração do ramo, que possa-se, né, ilustrar também a flor e o fruto. São informações excelentes e fundamentais para alguém identificar aquela espécie através do seu desenho. Então vamos lá. O que nós estamos observando aqui? O limbo, ele é oval, lanceolado, porque tem essa pontinha aqui embaixo. Pecíolo curto, como nós já vimos. Ela é verde amarronzada em alguns casos. Ela é uma folha com um tom bem escuro, que é uma informação para no momento que você for colorir, né, pintar, fazer com algum outro material essa ilustração. Hoje vamos trabalhar só com um grafite. A textura dela é membranácea. O que é uma folha membranácea? Essa folha ela tem um brilho, ela é quase, apesar dela ser um pouquinho coriácea, que é um pouquinho durinha, ela tem esse aspecto de membrana mesmo. Ela não é áspera, ela é bem lisa. E ela tem uma nervura central muito aparente. Não sei se a gente consegue ver aí, mas temos aqui, por baixo da folha, a nervura central. Ótimo. Nervura aqui. Essa tá ótima para a gente ver. A nervurinha central da folha, ela é bem marcada, tá bom? Ela tem as secundárias, que vamos observar daqui a pouquinho, que é uma informação importante também. Vamos lá então. Eu tô com o raminho e a gente vai começar a fazer um traço bem parecido. Não vou ilustrar o ramo inteiro, vou ilustrar uma ponta dele aqui. Então vamos lá. Um talo longo. Uma outra questão importante na ilustração científica é que, apesar do tamanho, muitas das vezes a peça que você está ilustrando, ela é pequenininha. Você consegue ilustrar ela um pouco maior, você consegue expor melhor aquela informação. Outra coisa, outra informação importante são que, por ela ser oposta, o finalzinho do ramo ele termina em duas folhas. Então vamos lá.
uma folhinha, lembrando que ela é arredondada com a lanceolada, ela é oval lanceolada, então nós temos aqui uma pontinha na folha, vou marcar a nervura central e vamos seguir. As primeiras folhas, elas são menorzinhas, ela vai seguindo até que ela chega a um tamanho máximo. O tamanho máximo seria aqui, o que não vai aparecer na nossa ilustração agora, porque como eu falei, a gente está ilustrando só um pedaço do ramo, tá bom? Então vamos seguir com a inserção das folhas. Uma outra característica importante nesse indivíduo, nessa espécie, é que ela é oposta, mas ela é alternada. Se observarem aqui, esse par, ele está nesse sentido, o próximo parzinho, ele está oposto, né? Ele segue o sentido contrário. Então as folhas, elas vão tomando esse aspecto de espiral. Isso é uma característica que ajuda o vegetal ele absorver a maior quantidade de luz solar, né? Ele aproveita, uma folha não faz muita sombra na demais. Então aqui essas aqui foram inseridas aqui. Vou inserir a próxima. Vou tentar fazer um ângulo. Inicialmente, vamos trabalhar com forma simples. De novo para cá e ó, aumentando as folhas. Por enquanto é só o traço inicial e daqui a pouco nós vamos melhorar esse desenho, tá bom, gente? E ela tá indo para lá, ela tá inserida atrás aqui, tá ok? Essa folha ela vai cobrir um pouquinho o que tá ali atrás. Uma informação importante é esse conhecimento prévio acerca do que vai ser ilustrado. Algumas questões, por exemplo, já me perguntaram o seguinte: você fala do surgimento de novas espécies, identificação de novas espécies. Como fica essa ilustração? Se é nova, você não tem um conhecimento prévio. Mas você tem um conhecimento prévio da família, do grupo a que essa planta pertence. Isso é importante também. A gente já saber, você já espera mais ou menos o que você vai encontrar no indivíduo, pela informação que já não é da espécie, mas da família, da ordem, que seja. Tá bom, gente? Bom, a gente está seguindo aqui com as folhas. Seguindo. Aqui eu já vou começar a reduzir a ampliação. Começar a manter as folhas já sempre nesse tamanho aqui. Vamos observar agora a inserção das folhas. Se nós percebermos, a inserção ela vem como com um nozinho antes. As folhas são opostas, mas tem um nó nesse caulezinho aqui. Então a gente precisa reproduzir esse nozinho. Eu tenho outros indivíduos aqui, ó, eu tenho aqui um amendoim forrageiro, que é uma planta que ela lastra pelo chão. Ó, folhas opostas também, mas se observarmos, não tem aquele nozinho. Deixa eu ver aqui onde eu estou mostrando. Não tem o nozinho. A folha ela segue a inserção, é uma inserção mais limpa, uma inserção mais livre. Tá joia? A nossa tem o nozinho. Então venho aqui na nossa ilustração, vou chegar um pouquinho para o lado.
E aqui a gente consegue, ó, nozinho, ele vem, ele fica mais gordinho e aí faz o pecíolozinho, que é um pecíolo curto, como nós vimos na literatura. Aqui tem um nozinho. Essa folha ficou muito próxima, então a gente vai ganhar um espaço aqui para apresentar o pecíolo que não estava aparecendo. E aí vamos seguir. Antes de dar sequência, eu não vou fazer os nós em todas as inserções de folha. Eu vou começar a mostrar, a pegar outras informações. Uma informação que é importantíssima para a folha. Formato de borda. Esse nosso vegetal, ele tem a borda lisa. Tá bom, folha, mas ele tem borda lisa, mas quais as outras bordas nós podemos encontrar? Tenho aqui uma aroeira, que é um vegetal também bem conhecido de todo mundo. A aroeira tem a borda serrilhada. A gente consegue ver aqui, ó, uma série de dentinhos em volta da folha. Tenho aqui uma outra que é um grupo um pouco mais distante, é uma pteridófita, é um tipo de samambaia. Olha como a borda dela é toda franjada. Então, todas essas características são importantíssimas. Não podemos ignorar essas informações, porque são as informações que designam a espécie, tá ok? Então vamos lá. Mantenho, meu traço aqui já está com as bordas lisas. Eu vou então me preocupar com a contagem das nervuras. Deixa eu achar uma folha aqui que esteja boa. Vou tirar uma aqui do finalzinho para facilitar, para mostrar para vocês. A folha da pitanga, se você olhar ela por baixo, você consegue ver que a nervura dela, a secundária, apesar de ela ser intercalada, no início da folha ela é quase que oposta, é muito próxima à inserção da nervura secundária na principal, e ela vai criando um espaço maior conforme ela segue para a ponta. Uma outra informação aqui bem legal da pitanga é esse biquinho, a folha ela faz um biquinho para baixo. Estão vendo? A gente precisa ilustrar isso também, isso precisa estar no papel, que é uma informação da espécie. Então, vou pegar uma folha aqui e a gente começa com uma nervura. Lembrando que olhando ela por cima a nervura não é tão aparente, então a gente coloca essa nervura o mais discreto possível no grafite. A principal por cima também não é tão aparente. E vamos seguindo, folhinha por folhinha. Vou aproveitar a oportunidade para limpar um pouco o meu esboço, que eu passei folhas por cima do talo, né? Então a gente precisa tirar esse desenho. Pessoal, é importante lembrar que não existe técnica correta para ilustração científica. A técnica que você trabalha, desde que ela apresente as características que são importantes, né, de serem representadas, ela, independente de técnica, de material que se usa, é uma ilustração científica. É muito comum a gente ver o nanquim, aquarela, que faz trabalhos maravilhosos, tem o lápis de cor, hoje muito lápis aquarelável, mas a tendência, até que a ilustração científica também, ela siga cada vez mais para o lado digital, tá? E a gente tem hoje ilustradores que trabalham basicamente com ilustração digital e fazem trabalhos fantásticos.
E já vou começar a reforçar o nosso desenho. É a forma como eu trabalho, é a forma que eu consigo ver o meu desenho criar a vida mais rápido. Consigo ter uma noção do caminho para onde eu estou seguindo, tá ok? Não é um passo fundamental, de novo, independente da técnica, independente da forma como você faz, a ilustração, para ser científica, ela precisa ter só o comprometimento com a informação. Bom, observei que no início desse ramo ele tem um princípio de novas flores, perdão, novas folhas. Vou colocar isso também no meu desenho. Pessoal, vale lembrar que a natureza ela não é 100% simétrica, ela não é 100% organizada, né? Existe o caos, que é um caos controlado e bonito, bonito demais. Então, no desenho, sigo o padrão, a gente tem que seguir uma regra que é imposta pela espécie. A espécie ela indica pra gente a regra. Folhas opostas, folhas que não seguem o mesmo sentido, né? O sentido também aqui intercalado. Mas não é interessante você ilustrar ela muito dura, o desenho que ele seja muito rígido. Quando eu ilustro aqui as folhas, percebam que uma hora eu coloco uma folha um pouco de um jeito, outra hora eu coloco a folha um pouco de outra forma. Isso aí garante pra gente que o trabalho ele vai ter um ar mais natural. Se eu pego, por exemplo, e pego todas as informações e faço isso aqui, ó, até o ramo, ó, o talo principal, eu não fiz ele completamente reto. A gente deixa aqui uma leveza no traço, tem que deixar ele um pouco mais natural. Se eu faço isso aqui, o talo principal, aí eu pego a informação, ela tem o nozinho, então já começa a fazer um nozinho. Gente, nenhum problema em seguir esse passo a passo, de vou fazer o talo primeiro, fazer o nó depois. Só que qual é a minha preocupação e o que eu quero citar para vocês? Fiz a folha. Começa a ficar um desenho duro. Não sei se vocês concordam comigo, mas começa a aparecer um negócio não muito natural. Tá joia? Então é sempre interessante a gente ter essa leveza, essa despreocupação com regra, de novo, com regra de simetria, tá? A regra de característica do indivíduo, característica da espécie, ela precisa ser seguida. Alguns ilustradores, eles ainda pegam e ilustram até as falhas que aqui o vegetal tem. Por exemplo, essa folha está com um buraco. A gente pode colocar aqui um buraco na folha também, uma mancha. É possível, ainda é uma forma correta de se ilustrar, não colocando regra porque é certo que é errado, mas é interessante, isso dá uma vida diferente para o trabalho. Você tem a vida por ele estar mais natural, mais orgânico, mas também por estar mais presente, né? É um vegetal que, se você coloca essas características,
uma falha, um corte aqui, ó, vou colocar um corte na lateral da folha. Eu já tinha marcado bem a folha aqui, mas vamos colocar, ó, um corte aqui na lateral da folha. Isso traz uma história também para sua ilustração. A pessoa que olha esse desenho, ela já imagina o que será, foi um bicho, alguma coisa que rasgou essa folha. Isso traz um ar bem legal para a ilustração. Mas, de novo, fica a critério. Então, pessoal, isso que nós tínhamos para conversar hoje, mostrar um pouco da ilustração científica, é um mundo muito mais vasto. Encorajo vocês a buscarem outros autores, um pouco mais da história, escolas. Hoje já existem escolas especializadas em ilustração científica, na formação desses profissionais. E espero que tenham aproveitado, que tenham gostado dessa conversa. Me coloco à disposição para qualquer outra informação, para conversar, trocar um pouco de ideia sobre o assunto. Me procurem nas redes sociais, Almir Foli, almir.foli, em alguns casos. E agradecer ao Centro Cultural Fundação CSN pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado, até breve.